Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje eu escolhi como pano de fundo, como flor de fundo, essa flor. Minha mãe adorava enfeitar a igreja com essa flor. Se chama mosquitinho. Casamento era, que a minha mãe ficava responsável de enfeitar, era essa flor, sempre tinha presente. E realmente é muito bonitinha. Aqui no jardim nós temos 3 vasos dessas flores lindas. Eu escolhi ela porque ela é minúscula, muito pequenininha, mas é muito bonita. Mesmo sendo pequena, ela embeleza o ambiente em que ela está. Hoje também quero falar de algo que é extremamente importante na nossa vida, mas que a palavrinha é minúscula. Bem, a bem da verdade, não existe palavra menor do que essa. Você sabe do que eu estou falando? Qual a palavrinha? Ela é importantíssima na Bíblia. Eu não vou dizer que é a mais importante, mesmo que ela seja a menor palavra da Bíblia. Mas ela não é a mais importante, ela está junto como uma das palavras mais importantes da Bíblia. Acompanha a palavra amor, acompanha a palavra justiça, acompanha a palavra misericórdia, acompanha a palavra bondade, acompanha a palavra graça, acompanha a palavra solidariedade. Não existe na Bíblia a palavra solidariedade, mas é a mesmíssima coisa do que amor ao próximo, que está cheio na Bíblia. Acompanha a palavra compaixão. Ao lado de todas essas palavras grandes, a palavrinha fé. Ela é de suma importância para nós. Fé é confiar nos desígnios de Deus. Fé é confiar naquilo que Deus tem para nós, mesmo que no momento presente a gente não consiga entender quais são os planos de Deus para nós. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isto significa, você e eu só temos fé em Deus porque alguém anunciou para nós a mensagem, nos educou na mensagem do amor de Deus por cada um de nós. Ninguém vai ter fé enquanto não ouvir a mensagem, a pregação, atos nossos que mostrem que Deus é amor, conforme 1 Coríntios 13. Os 2 versículos bíblicos para o dia de hoje são curtíssimos. Gênesis, capítulo 12, versículo 4, Abraão partiu como o Senhor havia ordenado. E isso ele só fez porque tinha fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 7, os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Exatamente isso. É olhar para a vida de Abraão, como ele foi capaz de deixar tudo na terra de seus pais, provavelmente também de seus irmãos, e partir para um novo mundo, uma nova realidade. Uma nova terra. Isso só se faz com fé. E o Abraão não tinha a mínima ideia do que teria pela frente. Mas ele obedeceu a Deus. Ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele aceitou com o coração aberto o chamado de Deus. Também nós podemos fazer o mesmo que a gente não consiga vislumbrar o que tem lá na frente. Mas a fé nos auxilia a dar este passo. Se você quer ler um pouco mais sobre o que significa fé,
Abra Hebreus capítulo 11 e leia, você vai ver que todos os versículos lá começam com a fé. Fé lá nada mais é do que fé é a certeza das coisas que se esperam, quer dizer, coisas que estão no futuro, a convicção de fatos que não se veem, isto é, coisas que a gente, com os nossos próprios olhos e talvez com a nossa mente, não seja capaz de ver e entender, mas a gente sabe que, se Deus assim o quer, vamos fazer. E eu não poderia deixar de escolher outra música do que o 614 do nosso inário. Em nada ponho a minha fé. Diz o seguinte: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Segunda estrofe. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar. Mudou um pouco o texto, né? Do que a gente conhecia no antigo inário. Então vamos lá. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. Assim eu desejo para você, não só esse dia, não só esta semana, mas a vida toda pela frente, que você a viva com muita fé nesse Deus que te ama, que me ama, que ama a todas e todos nós. E que a gente possa, mesmo quando não entender aquilo que Deus está querendo, a gente faça. Um beijo no seu coração. Até amanhã.